Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 35. Nós vamos ler até o versículo de número 51. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35, até aos 50. Vamos ler até os 52. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 35, nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 52. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Eu vou ler de novo o 38, a igreja presta bastante atenção. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Vamos lá, 39. Vejam bem, tudo é carne, mas um é carne do homem, a outra é carne também, mas é carne dos animais, e outra também é carne, mas é carne de peixe, e a outra é carne também, mas é carne de aves. Tudo é carne, mas cada carne tem uma diferença. Não é isto? Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é carne dos homens, e outra carne dos animais, e outra dos peixes, e a outra das aves. 40. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aí Paulo está dizendo: assim também a ressurreição dos mortos. Ponto. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em... Semeia-se em fraqueza. 44. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, há sempre uma pergunta: com que corpo havemos de ressuscitar? O corpo. Com que corpo havemos de ressuscitar? Nós lemos aqui o versículo de número 35. Paulo, ele começa aqui a dar uma resposta a esta pergunta. Aqui ele está falando sobre o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição. É o corpo incorruptível. E aquele que passou pela morte, mas foi vivificado pelo poder do Espírito Santo e ressurgiu da sepultura. Então, este é o corpo. É um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E quando Paulo fala aqui, Paulo ele usa uma analogia para dar uma explicação, para dar uma clareza, justamente como será a transformação, a ressurreição, a mudança deste corpo no ato da ressurreição. E Paulo, ele usa este argumento dele no versículo de número 37. Ele começa a esclarecer este assunto para a mente alcançar o entendimento de como será. E ele então explica que como se semeia um corpo que há de nascer. Mas o simples grão de trigo, ele toma aqui uma comparação, você planta um grão de trigo, sabe que esse grão, para ele nascer, ele tem que passar pelo processo de transformação. Ele apodrece, e quando ele apodrece, dele surge um novo corpo, uma nova planta. O versículo de número 37. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou de outra qualquer semente. Ali é um processo de uma nova vida. No nosso caso, é a vida espiritual, que nós recebemos no corpo. No corpo. E o versículo 38, ele explica aqui, e ele fala dizendo: mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Deus dá-lhe o corpo como quer. A cada semente, o seu próprio corpo. Imagine você, já disse aqui que é uma analogia, o corpo da manga, o que reveste a semente, o corpo do caju, aí o corpo do jambo. Cada semente Deus dá um corpo a ela. Nem todas as sementes têm o mesmo corpo. É uma ciência divina. Ele está explicando isso aqui. E aí ele fala, no versículo 39, ele diz: nem toda a carne é uma mesma carne. Tudo é carne, mas nem todas são a mesma carne. Aí ele está dizendo: mas uma é a carne dos homens,
Depois ele diz: a outra carne dos animais, e a outra a dos peixes, e outra a das aves. Quando nós fazemos uma olhada no sentido antropológico, a carne do homem, em certo sentido, ela não tem muita diferença da carne dos animais. Tudo é carne. Apodrece, fede, desmancha, vira pó. Quando a gente olha, por causa disso que quando nós falamos nessa ciência da antropologia, o homem é o homem animal e homem espiritual. Por causa disso que tem certas pessoas que quando chega lá em Eclesiastes, me fugiu da memória o capítulo, se é o 4:12 ou 4:8, não me fugiu da memória. Algumas pessoas e algumas denominações, elas não conseguem fazer essa diferença do homem animal para o homem espiritual. E lá, Salomão diz que como morrem os homens, morrem também os animais. Mas quando Salomão está falando em Eclesiastes, ele fala do homem animal, essa matéria, esse corpo. Então, quando Paulo está falando em certo sentido, ele está falando biologicamente, tudo é carne. E existe diferença do homem, dos animais, certo tipo de diferença. Mas biologicamente, tudo é carne. E quando ele fala aqui no versículo, ele diz, no versículo de número 40, ele diz o seguinte: há corpos celestes, há corpos celestes, aqueles que vivem lá em cima, no céu, anjos, criaturas que existem nos céus, que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Há corpos celestes, versículo 40, e há corpos terrestres, preparados para viver aqui. Corpo animal, vive aqui na terra. Aí ele diz aqui, falando, mas uma representa aqui, preste atenção no que eu estou falando, uma é a glória dos celestes, representa os que estão lá em cima, e outros há dos terrestres. Então, representa aqui. O 41, ele é mais enfático ao dizer, ele está dizendo, uma é a glória do sol, e a outra, a glória da lua. Cientificamente, me parece que a lua não tem glória, né? Pela ciência, a lua não tem glória. Ela reflete a luz do sol, em si, a ciência, né? A ciência. Mas ele está dizendo aqui, se dentro de uma simbologia, né? Está falando, aqui está a lua. Aqui está a lua, a igreja. Esta igreja não tem glória própria. Ela reflete a glória do sol da justiça. Ela reflete a glória do sol da justiça. Ela não tem glória própria. Mas vou ficar com Paulo. Deixa a ciência para lá. Quando Paulo está falando
uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Aí ele explica que uma estrela tem diferença de estrela. Tem estrela que tem um tipo de glória, tem outros que tem outro tipo de glória. Aí ele diz, uma estrela difere em glória de outra estrela. Estou falando, versículo 41. Quando nós chegamos no 42, eu estou passando a explicação aqui, rápido aqui, e depois nós vamos entrar no estudo. Assim, o que ele está dizendo? Assim, como ele explicou em cima, o contexto, o que vem antes, aí ele está dizendo, versículo 42, assim também a ressurreição dos mortos. Semeiam-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aquilo que é terreno, aquilo que é matéria, aquilo que é animal, deixa de existir. Ele é transformado na ressurreição por um corpo espiritual. Aí ele deixa de ser animal. Ele passa a ser apenas espiritual. Aí ele diz aqui, versículo 43, semeia-se, como se planta a semente, semeia-se a semente, em ignomínia, e ressuscitará em quê? Ressuscitará em? Mais alto, ressuscitará em? Em glória. A segunda parte do versículo diz assim, semeia-se em, e ressuscitará em? Vigor. Aquilo que é animal, que é humano, desaparece. Vamos lá no 44. Quando eu chego no 44, ele diz assim, semeia-se corpo o quê? Semeia-se corpo o quê? Animal. Que morre, que desfaz, que acaba. Semeia-se corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual. Porque ele ressuscita em glória. Preste atenção. Ele ressuscita em vigor. Ele deixa de ser animal. Aí diz assim, aí ele explica, ó, se há corpo animal, que é daqui da terra, terreno, que desfaz, que acaba, há também corpo espiritual. Você ressuscita em um corpo espiritual. Vamos lá no 45. Aí ele dá uma explicação que todo mundo já conhece, a explicação mais lógica. Assim também está escrito, o primeiro homem. Qual é o primeiro homem? Adão. Foi feito, ele foi feito em alma vivente. Alma. Aí, irmãos, é bem complicado aqui. Se eu pegar a alma aqui é vida. Alma vivente, que vive. Alma que vive. Essa carne que está aí, está morta ou está viva? Ela está? Se ela tivesse morta, alguém ia aguentar ficar perto de você? Porque ela é uma alma vivente. Esse corpo aí, por causa disso que ele é corpo animal. Essa alma aí é a vida, é o sangue que está circulando e dá vida. Alma nesse sentido. E não alma no sentido de psique ou psique. Alma no sentido biológico de vida. Essa carne está viva.
Quando ela começa a morrer, ela começa a feder. Fede. Você está vivo. Adão foi feito alma vivente. E aí diz aqui, o último Adão, o que ele foi feito? O último Adão, falando de Cristo. O último Adão é espírito vivificante. Cristo transmite vida. Ele tem vida. Quando nós chegamos no 46, ele diz assim, mas não é primeiro, ele não é primeiro espiritual, porque ele é terreno, ele é animal, foi feito alma vivente. Senão o animal. Por causa disso que tem pessoas lá, como eu já disse, que tropeçam nisso aí. Diz que como morrem os homens, morrem também os animais. Mas quando fala da diferença de homem e animal, essa matéria é apenas o corpo. Aí ele diz, depois o espiritual. Vamos lá ao 47. O primeiro homem, ele é da terra. O primeiro homem da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor. Um é da terra e o outro é de onde? Do céu. Jesus, ele veio do céu. Não é daqui da terra. 48. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Todo homem que veio de Adão, morre como Adão morreu. Essa natureza humana, ela se desfaz, ela acaba. O homem animal, ele desfaz, ele acaba. Aí diz aqui, e qual o celestial, também os celestiais. Agora veja bem, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, o que acontece? Através do Espírito Santo em nossa vida, nós recebemos a imagem do animal, de Adão. A imagem parecida com ele. Mas pelo poder do Espírito Santo, aquela imagem foi perdida de Deus lá no Éden. Adão perdeu ela. Mas pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, o Espírito Santo está trabalhando em nós. E ele está formando a imagem do Cristo em nós. Nessa trajetória, o Espírito Santo, ele trabalha e forma esta imagem em nós. Ela vai ser uma imagem que ela vai ser completa no ato da transformação do nosso corpo. Os que ficarem vivos e aqueles que ressuscitarem, o Espírito Santo vai completar esta obra através da ressurreição ou da transformação no ato do arrebatamento da igreja. Mas eu quero chegar aqui, concluir aqui no versículo seguinte. Nós trazemos a imagem dos dois, do terreno e do espiritual. Quando eu chego no 50, Paulo está dizendo, e agora vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, alguns ficarão vivos no ato do arrebatamento, mas todos seremos transformados. A transformação. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Já li, né? Seremos transformados. 52. Ele explica isso aqui.
num instante, num átomo de tempo. Um átomo não se divide, é um tempo indivisível. Num abrir e fechar de olhos, vai ser num estalar de dedo. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão sem fraqueza, sem sujeito a dor, sem sujeito a sofrimento, não tem mais limitação, não tem cansaço, não tem fadiga, não tem morte mais para esse corpo. Por isso ele é incorruptível, ele vai ser a imagem de Cristo, e nós seremos transformados. Eu pulei aqui o versículo, eu saltei os 50. É os 50 que eu estava querendo, eu pulei 50, vai. Não é possível. O 50 ele diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, preste atenção, Paulo está dizendo, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem há corrupção herdar a incorrupção. Então Paulo está dizendo que essa matéria que está aí, englobando a natureza humana, é o corpo animal, essa matéria, ela não, vou usar outro termo, ela não resiste à eternidade. Ela não aguenta, ela não suporta a eternidade. Por isso ela não entra lá, carne e sangue, é o corpo animal. Por isso ele é desfeito, e Deus tem uma promessa de fazer uma transformação nesse corpo e torná-lo um corpo espiritual, capacitando-o a viver na eternidade, a suportar a eternidade. Por isso existe essa transformação. Essa natureza humana caída que nós herdamos de Adão, ela vai ser desfeita. É nesse ato que o pecado, essa fraqueza humana, essa tendência humana para essa inclinação para a desobediência, ela será transformada e ela ficará reduzida ao pó. Você vai levantar com uma nova mente, uma nova natureza, uma natureza completamente espiritual. Esse sentimento humano, nojento, ruim, que está pegado nessa matéria, isso vai ficar tudo aqui, vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Então é essa natureza humana. Por isso que Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então Deus vai fazer uma transformação. Aí este corpo, ele será um corpo espiritual, ele será um corpo de glória, ele será um corpo de vigor, ele será um corpo perfeito. Nós temos limitações físicas. Depois da ressurreição eu não vou precisar disso aqui, glória a Deus. Depois da ressurreição, você não vai precisar de uma cadeira de roda, quem precisa, quem usa, uma muleta, ninguém vai precisar disto. Você não vai precisar de prótese nenhuma, o seu corpo vai ser um corpo perfeito. Porque Deus preparou isto para a sua igreja, que vai ser um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, eu dei essa passada aqui, e a morte vai ser vencida nesse ato. Abre sua Bíblia comigo, Isaías 25:8, e outro irmão já abre logo em Apocalipse 21:4. Eu vou passar rápido, porque meu tempo é pouco, e hoje eu tenho que concluir esse estudo, que terça-feira vai ser outro assunto. Isaías 25:8.
Vamos lá, Isaías 25:8. Aniquilará a morte para sempre. Aniquilará a morte para sempre. O seu corpo vai ser espiritual. A morte não vai ter domínio. A morte não tem poder sobre ele, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, a humilhação de toda a terra, porque o Senhor disse, e quando ele fala, ele cumpre. É promessa dele. Vamos lá, Apocalipse 21:4. É a profecia lá de Isaías e o cumprimento em Apocalipse 21. É a confirmação da profecia, 21, Apocalipse 21:4. Nós vemos aqui que e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Quando fala que Deus limpa dos olhos toda lágrima, quer dizer, não há motivo para você chorar, não há motivo de fadiga, de angústia, não haverá tristeza, é um estado perfeito, o seu corpo vai estar livre de tudo isto, não haverá sofrimento, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passado, ficou para trás. Eu me alegro com estas promessas de Deus, e a minha fé se fortalece com estas promessas bíblicas. Eu me sinto o desejo de ser mais fiel e servir a Deus com fidelidade e amar a Ele acima de tudo, porque estas promessas são fiéis e verdadeiras. Vamos lá, abra a sua Bíblia ainda, Apocalipse capítulo 7, 16 e 17. O mesmo livro, Apocalipse capítulo 6, capítulo 7. Apocalipse 7, 16 e 17. Ali está escrito: nunca mais terão fome. Aí pergunto, mas pastor, ninguém vai comer lá no céu? Aí eu te pergunto, um corpo transformado, um corpo espiritual, ele precisa de nutrientes para viver? Ele precisa de sais minerais, de vitaminas para sobreviver? Então, como que lá no céu fala de comida? Quando lá no céu fala de comida, justamente está dizendo de algo tão sublime, tão maravilhoso, que vai causar uma satisfação plena na sua vida, que você não vai sentir necessidade de nada e falta de nada. A própria presença de Deus vai te alimentar. Comunhão perfeita, alegria plena. Você será alimentado e sustentado pelo grande e eterno Deus. A própria presença dele é o seu deleite, é o seu prazer de viver lá no céu. Jamais você sentirá apenas uma fagulha de sentimento, de desejo, ficar fora do céu, pelo menos um instante, de tão gozo, de tão maravilhoso que é o céu, a eternidade na presença de Deus. Aí nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Jamais você vai fazer isso e arrancar o suor da sua testa. Porque é lugar de paz e tranquilidade eterna. Vamos lá, versículo 17. Porque o Cordeiro, preste atenção. Por que estas coisas? Porque o Cordeiro que está sentado no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas. Que tipo de água que é? Que tipo de águas que é? Águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. A própria presença de Cristo vai inundar o seu ser.
você não terá sede. Ele é a fonte da água. Só de você vê-lo, só de você adorar, já você vai ficar tão saciado. Você vai vibrar na glória e no poder de Deus. Vamos lá. Aqui está dizendo que não haverá aflição. Vamos ver aqui. Filipenses 3:21. Porque, irmãos, eu estou fazendo questão de provar na Bíblia para os irmãos, com mais de um texto, as promessas bíblicas. Não é apenas em um texto que está dizendo. Eu quero que você observe aqui. Primeiro, Paulo está dizendo que transformação, vai mudar o estado desse corpo. Transformará o nosso corpo. Primeiro, abatido. Você sente cansaço? Você sente fadiga? Tem dia que dá vontade de ficar deitado o dia todo. Tem dia que você fica agoniado, que não há lugar para você. Sua alma fica fadigada, ansiosa. É o abatimento. Aí diz assim: para ser conforme o seu corpo, preste atenção, corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. O cansaço vai ficar sujeito a você, a distância vai ficar sujeita, a fadiga vai ficar sujeita a você, a tristeza não vai chegar perto, vai ficar sujeita a você. Assim como ele sujeitou todas as coisas, pelo seu poder, também todas as coisas se sujeitará, porque o seu corpo será semelhante ao corpo dele. É um corpo perfeito. Bom, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, 1 e 4. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 1 e 4. Quando nós lemos aqui, 2 Coríntios, Paulo está falando, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esta casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, quando ela virar pó, qual é a sua esperança? Qual é a sua convicção? O que acalma a sua alma? O que traz tranquilidade para o seu espírito? Aí ele diz assim: temos de Deus, eu tenho uma certeza, que eu tenho um edifício garantido por Deus, uma casa não feita por mãos humanas, porque isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É só Ele pode transformar, só Ele pode fazer, só Ele tem o poder, só Ele tem autoridade para fazer, e tem promessa de Deus, que Deus vai fazer com seus servos, com aquele que crê nele. Uma casa não feita por mãos humanas, quer dizer, essa casa é eterna nos céus. Vamos lá, o 2. Por isso também, irmãos, é o que todo crente deveria fazer. Todo crente deveria fazer. Eu quero que, minha hora não permite, mas eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero te dizer, irmão, nós não brincamos de ser crente. Eu não brinco de ser pastor. Quem pensa que eu estou brincando está muito enganado.
Eu não brinco de ensinar a palavra de Deus. Eu ensino a palavra de Deus com seriedade. Eu estou cumprindo o meu dever, o meu papel, de expor as Escrituras e as doutrinas bíblicas para a igreja. Não é história que vai alimentar a sua fé e fundamentar a sua crença. Não. O que vai fundamentar a sua fé e a sua crença é a exposição das Sagradas Escrituras. Então preste atenção. Firme a sua fé na doutrina bíblica. Fundamenta a sua crença na revelação das Sagradas Escrituras. Porque tem muito crente que não conhece Bíblia. Fica blá, 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 e blá, 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 e não conhece as doutrinas bíblicas. Ele não sabe a convicção que ele tem. Qualquer coisa que ensina ele, ele acredita. E ele vai por qualquer coisa. Não, irmão. Você precisa conhecer as doutrinas bíblicas. E aquilo que fundamenta a sua fé. E que vai gerar dentro de você uma certeza, uma convicção. O tempo vai passar, mas eu tenho certeza que a minha esperança em Deus, pela revelação das Sagradas Escrituras, vai me levar à eternidade. E nada vai tirar de você esta convicção cristã. Por isso Paulo ele diz, por isso também gememos, desejo, algum momento, o Espírito de Deus já provocou em você, vou usar um termo aqui, talvez não muito apropriado, uma repulsa desse corpo. Um corpo fraco, um corpo sujeito a pecar, um corpo sujeito a desviar, um corpo sujeito a desobedecer a Deus, um corpo sujeito a falhar, esta inclinação ruim, que te perturba, que tenta a sua vida, que traz sujeira e imundícia para a sua vida. Gememos, queremos, desejamos ficar livre desse corpo, desejando um revestimento daquele que é perfeito, daquele que é espiritual. Desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Aí é preciso desejar. Aí, irmão, quando eu começo a aprofundar, aí eu vou lá em Paulo e ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não conforma com este mundo. Mas o que ele diz? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí eu pergunto, crente vivo, crente santo, crente não conformado, crente espiritual, ele geme e ele deseja. É esta posição espiritual que vai te dar garantia de que, se você morrer, um dia este corpo vai levantar de lá, mas é um corpo espiritual. Ou no arrebatamento da igreja, ele vai ser transformado em um corpo espiritual. E ele vai ser habilitado para viver na eternidade. Nada além disto pode te levar a uma convicção e uma segurança espiritual. Você vai ter certeza
de quando você fechar os olhos, ou quando a trombeta soar lá no céu, o seu corpo vai ser transformado e você vai subir. Quantos têm essa certeza? Aí vejam bem, vamos lá, versículo 3. Aí tem um se. Preste atenção. Se todavia, estando vestidos, e não formos achados nus. Eu vou usar um termo para você entender a linguagem. Você aqui tem uma veste provisória. Você tem uma veste provisória. Você está vestido de quê? De luz, de justiça. Você está vestido de luz. A glória de Deus veio sobre ti. Está aí te conservando aqui, até a hora da transformação deste corpo. Por causa disso que quando esse corpo vai para a sepultura, ele não vai nu. Ele vai vestido de justiça, de Cristo, de glória. Essa glória hoje é invisível. Ela está impregnada na sua alma, no seu espírito. Ela não está visivelmente. Vamos lá, o 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, tabernáculo aqui é uma linguagem figurada, este corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Há uma luta, irmão. Por favor, me ajuda aqui. Aqui é os crentes, está no mundo. Essa veste aqui é a veste de justiça, a veste de glória. O Espírito Santo colocou em todo aquele que confessa a Cristo. Mas o inimigo vem, arranca, puxa de cá. Daqui a pouco vem outro, puxa de cá. Está entendendo? Tira, eu vou tirar. Você não pode ficar. Mas ele vai, puxa, vem e se arruma. Mas aí a pouco vem outro espírito maligno e vem. Aí, irmão, você fica angustiado, você fica triste. Meu Deus, me ajuda. Que luta ser crente. Vou deixar de ser crente, porque é uma batalha, é uma luta. É assim, irmãos. É a briga das trevas com a luz. Aí tem crente que não aguenta. Ele diz, quer saber? Não quero mais ser crente, porque quando eu não era crente, eu não tinha esse tipo de luta. Quando você não era crente, você andava nu. Você não tinha veste de justiça, não tinha veste de glória. Mas o dia que você creu e aceitou Jesus, você foi vestido de glória, de luz. O inimigo não quer que você fique vestido de glória, de luz. Ele quer que você fique nu espiritualmente. Se você lembrar, lá no Apocalipse, uma igreja, obrigado, irmão, pode sentar. Se você se lembrar, lá no Apocalipse, Jesus, ele aconselhou uma igreja a comprar alguns elementos, algumas coisas. Vocês se lembram? Vocês se lembram? Colírio. E mais o quê? Vestes. Para que eles não andassem nus. Aqui é uma linguagem figurada, não é vestes. Vestes espirituais. Você sabe por quê, irmão? Deus olha para você não como eu olho. E Deus não olha para mim como você olha para mim. Não. Deus, ele me vê de acordo com o meu nível espiritual, a minha comunhão com ele, a minha crença, a minha fé. Ele não me vê com estas vestes. Ele me vê vestidos de vestes espirituais. Aí, irmão, é uma luta. O inimigo sempre, você está caminhando, ele pega aquela lamazinha e vai passar e pá! Cai, você, sangue de Jesus tem poder, limpa logo. Está
lá na esquina tem outro demônio te vigiando. Pá, suja de novo. Em sangue de Jesus tem poder. Me lava, me purifica. E você vai a sua caminhada. O inimigo joga, o inimigo suja, mas você está sempre mantendo-se limpo. Você não concorda com a sujeira. Você não aceita a sujeira na sua vida. O inimigo te suja, mas o sangue de Jesus te lava, te purifica. Você mantém as suas vestes limpas. E com isto, o que causa? Analise comigo. O que causa gemido? O que faz você gemer? Dor. E quando se trata da alma, fadiga. Aí, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas vestidos. Vestidos para quê? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse homem animal, ele vai ser desfeito, ele vai morrer, ele vai acabar. Mas eu estou vestido de glória, e o Espírito Santo vai me transformar em um corpo espiritual. Porque eu não posso ir para lá nu. Eu preciso estar vestido. Você precisa manter as suas vestes limpas. A igreja precisa manter as suas vestes espiritual limpas. Aí que entra o segredo. Agora é o seguinte. Aqui que entra. Tem muita gente que gosta de estender o dedão indicador. E dizer, ih, fulano está assim. E a veste dele está igual quem saiu da guerra. Gosta de censurar os outros. Mas as vestes espirituais dele está amarrotada, manchada, suja. Aí nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes eu quero cuidar tanto da vida do irmão, esqueço de cuidar da minha. O irmão vai para o céu e eu vou ficar aí, porque eu estou nu. Temos que ter muito cuidado. Aí o que pode conservar? O que faz um crente conservar com as vestes limpas? O temor a Deus, a sua devoção, o seu compromisso, a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus, a sua fé. Vai te conservar na presença de Deus. Eu quero que você observe, eu vou ler de novo para você entender, porque aqui é a condição. Às vezes que lá no primeiro ele diz, se todavia não formos achados nus, lá no início do texto. E quando ele chega no versículo 4, ele diz, porque também nós, porque estamos neste tabernáculo, gememos e carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A vida espiritual vai vir e vai aniquilar tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é terreno, e vai transformar em um corpo espiritual. Eu creio que deu para a igreja entender. Vamos lá. Nós estamos falando com que corpo nós vamos ressuscitar. Eu tenho que correr aqui para me encerrar essa parte. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 22, versículo 30. Mateus 22 e 30. Quando eu leio Mateus 22 e 30, o contexto é grande, mas vou apenas pegar este texto. Jesus dá uma resposta aos saduceus, quando questiona com eles como será lá na eternidade. Lá na eternidade, nós já lemos aqui, eu já expliquei que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Então você esquece que lá no céu você vai se apaixonar, lá no céu você vai casar, lá no céu vai gerar filho, lá no céu vai ter família. Isso é bobagem. Lá no céu não haverá isso. É gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Resumindo, é isso aí. Alguém pergunta e Jesus dá uma resposta.
Ele disse, por quê? Aonde? Na ressurreição. Nem casam, nem se são dados, hein? Mas serão como? Não serão anjos. Não serão anjos. Serão como anjos. Anjos, ele tem um corpo espiritual. Anjo. Mas preste atenção. Ele não tem um corpo como o seu. O anjo pode aparecer como homem e se manifestar, viu? Como pessoas, mas ele não tem um corpo como o seu. O seu corpo vai ser transformado em um corpo espiritual, mas será como os anjos. Os anjos, eles não têm distância para eles. Não existe limite para os anjos. Nesse sentido, serão como os anjos. Aí você tem uma ideia. Vamos lá. Quando eu leio 1 Coríntios 15, 42 e 44, vamos situar lá de novo, para eu fechar aqui. 1 Coríntios 15, 42 ao 44. Está escrito o seguinte: assim também a ressurreição dos mortos. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, corpo espiritual. Vamos lá, o 3. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Eu vou fechar aqui. Com que corpo você vai ressuscitar? Um corpo em glória. Até aí tudo bem. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Pensa num corpo vigoroso. Você não vai precisar tomar energético nem nada disso, não. Não. É o poder e a graça de Deus. É a ação do Espírito Santo. Corpo vigoroso. Está escrito ali. Vamos no 44. Aí veja bem. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O corpo de Jesus, que Jesus ressuscitou. Corpo espiritual. Bem, nós já lemos aqui que o corpo será ressuscitado em glória. Abra a sua Bíblia comigo, Mateus 13, 43. Vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, 43. Aqui o que está escrito? Então, não são todos. Quem são? Quem são? Os justos. É aquele que deseja, que busca. Irmão, isso aqui é muito sério. Meu Deus do céu. Eu estava meditando há poucos dias naquilo que Davi disse. Fui moço, hoje estou velho, eu nunca vi qualquer pessoa, eu nunca vi qualquer pessoa, não, eu nunca vi quem? Um justo. Por causa disso, irmão, existem promessas de Deus, que não é para qualquer um. Aí fica a resposta para você. Não me dá essa resposta agora. Você é justo?
Pensa numa pessoa que foi justa. Jó foi um homem justo. Qual é o padrão de justiça de Jó? Ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu nunca levantei os olhos para olhar para uma moça. Ela poderia passar de microsaia perto de mim, mas eu mantive a minha fidelidade a ti. Imagine o padrão de justiça. Eu nunca levantei a língua para falar nem de pessoas estando erradas. Nunca me envolvi com isto. Lê lá para você ver. Padrão de justiça de Jó. Porque quando nós falamos justo, irmão, nós queremos formar o nosso padrão de justiça e colocar aqui. Não. O padrão de justiça é o que está escrito aqui. Não é o que eu penso, não é o que eu formo, não é a ideia que eu crio, é a ideia bíblica, é a revelação bíblica. E muitas das vezes nós estamos muito longe do padrão de justiça que a Bíblia diz. Mas a promessa é para os justos. Eu não me enquadro no padrão de justiça, então a promessa não é para mim. Você entendeu? Você está entendendo? Para eu ter direito na promessa de Deus, eu preciso me enquadrar dentro do padrão de justiça que a Bíblia Sagrada está dizendo. Promessa para os justos. Só mais uma. Quando você tem um desafeto com alguém, preste atenção que eu vou colocar. Quando você tem um desafeto com alguém, e esta pessoa, por infelicidade, acontece qualquer coisa errada com ele, você fica triste, ora por ele, você se alegra e diz: Deus está cobrando. Qual é o seu padrão de justiça? Porque às vezes, secretamente, nós desejamos e nos alegramos com a miséria dos outros. Aí eu digo: eu sou justo? É esse o padrão de justiça que a Bíblia diz para mim? Não, Senhor. Por isso as promessas de Deus é para os... Então, meu irmão, esforça para ser justo. Não abre mão de você ser justo. Pratique a justiça, vive a justiça, anda de mãos dadas com a justiça, porque tem promessas de Deus que é para os justos, não é para qualquer um. Aí tem pessoa: Deus, cadê as tuas promessas que não cumprem na minha vida? E Deus está falando: você está dentro do padrão da minha justiça? Não, não está. Então não é para você. Então, os justos. Será que todos os crentes que estão na igreja são justos? Será que todos que estão arrolados no rol de membros são justos? Será que todos que participam do cálice, do pão na ceia são justos? Serão que todos que pregam o testemunho são justos? Então os justos, o que vai acontecer com eles? Resplandecerão como o sol. Calamachurianto, calamacai. Resplandecerão, ressuscitarão em glória. E tem crente que é justo, que é fiel, piedoso, ele é uma pessoa temente a Deus, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar em glória, uma intensidade tão grande de glória, porque ele é justo,
Ele é justo, Ele é justo. Então os justos resplandecerão como o sol. Aonde que vai resplandecer? No reino de meu Pai. Ah, irmão, você vai passar perto de crente que ressuscitou e não, você vai olhar para ele, que você vai aguentar olhar, porque você já está com corpo espiritual. Você vai estar num corpo espiritual e você vai chegar e ele vai brilhar como o sol. A intensidade da glória dele. Vamos mais lá para eu encerrar. Abra sua Bíblia, Daniel 2, 12. Daniel 12 e 3. 12 e 3. Põe o capítulo 12, versículo 3. Está escrito ali, primeiro, os sábios. Não é sábio segundo o mundo, sábio segundo a revelação divina, segundo a revelação do Espírito Santo. Os sábios, pois, o que vai acontecer com eles? Resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como que? Aí preste atenção. Eu já provei para a igreja, Paulo ensinando, que existe diferença entre brilho das estrelas. Nós não lemos aqui? Nós não já lemos? Que estrela difere de glória. Tem crente que vai ter diferença de glória. Refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aí, irmãos, você foi fiel a Deus? Eu vou te explicar uma coisa aqui. Preste atenção, olha aqui para mim. Rapidamente, vou explicar, não vou me aprofundar muito. Você tem ideia de uma coisa perfeita? Vamos colocar aqui as irmãs aqui. Os irmãos também, obreiro aqui. Você vai na costureira e leva o tecido para costurar. Ela faz o seu vestido. E quando você veste e olha, vai lá no espelho, você diz assim: ficou perfeito. Não é isso? Ficou perfeito. Mas quando você não gosta, você diz assim: aperta um pouquinho aqui, folga um pouquinho aqui, viu? Abre um pouquinho aqui, porque o negócio não ficou perfeito. Ela vai lá, mexe, você vai lá e prova, não gostou, dá para chamar, tira de novo, ela vai lá. Não é perfeito mais. Ele foi feito alguns reparos várias vezes. Terno, calça, não é diferente. Estou usando um exemplo das irmãs. Esse vestido, ele deveria ter sido o quê? Perfeito. Mas não ficou perfeito. Houve vários consertos nele. Você usou ele. Mas lá uma vez você pergunta, mas não foi perfeito. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. A vida de muitos servos de Deus, preste atenção que eu vou te explicar aqui. Eu não tenho tempo para te provar isso aqui na Bíblia. Outra hora eu te provo isso. A vida de muitos servos de Deus deveriam ser perfeita. Não são. Imagine uma pessoa que sofreu várias cirurgias. Houve várias feridas no corpo. Chagas profundas. Hoje elas estão sãs.
mas existe muitas cicatrizes que um dia foram feitas. Sarou, mas as cicatrizes estão aí. Eu quero que você entenda o seguinte: os céus irão recompensar os crentes perfeitos, embora a salvação não é só para os perfeitos. Entenda o que eu estou dizendo. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus está pronto a perdoar. Digamos no sentido espiritual. Você quebrou a perna, irmão. Deus teve paciência com você, encanou essa perna, mas você não é o mesmo, você já teve uma perna quebrada. Daqui uns dias, você quebra uma costela, Deus é paciente com você, usa de misericórdia, te dá graça, essa costela sarou, você está... Mas você é uma pessoa que teve a costela quebrada. Deus perdoa, Deus está pronto a perdoar. Mas preste atenção, recompensa de fidelidade, não. Recompensar fidelidade, não, senhores. As cicatrizes, elas ficam. As feridas são curadas, mas as marcas delas estão aí. Então entenda bem, pela misericórdia, muitos irão entrar no céu. Você sabe como? Você sabe como? Como o ladrão da cruz. Está na beiradinha, cai para lá, cai para cá, cai para lá, cai para cá, Deus, me salva, cai. Está salvo. Mas preste atenção. Ele praticou ato de justiça? Ele foi justo enquanto ele viveu? Aí eu te pergunto, ele vai resplandecer como o sol no firmamento? Não, senhores. Por causa disso, irmão, que Paulo disse, assim como tem carne do peixe, tem carne da ave, tem carne dos animais, tudo é carne, mas existe uma diferença. Um tem glória do sol, um tem glória da lua, outros têm glória das estrelas, outros têm glória de que mais? Das aves. Então, meu irmão, seja fiel a Deus. Tem crente que ele se contenta de dizer assim, é igual a porta do elevador, está fechando. Você já viu pessoa que quando o elevador está fechando, ele pula para lá e a porta fecha, fecha, ele prensa ele. Tem pessoa que ele quer a salvação assim. Ele vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Não, pastor, pode deixar que na hora que a coisa for, eu pulo lá dentro do céu. Eu só quero a minha salvação. Deus tem muito mais para você do que a salvação. Deus tem glória, Deus tem honra para você. Deus tem muito mais do que a salvação. E o seu amor a Deus, preste atenção, o seu amor a Deus vai motivar a sua fidelidade a Deus. Você honrar a Deus, você servir a Deus com fidelidade. E é um risco muito grande. Eu vou fechar aqui com o versículo 40, nós já lemos, mas vamos passar de novo lá. Do capítulo 15, 1 Coríntios. Porque eu estou falando, mas eu tenho que ler na Bíblia com os irmãos. Porque a hora já acabou, mas eu só vou passar aqui. 15 e 40, vamos lá. E há corpos
celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outro a glória do terrestre. 41. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. Tem diferença? A glória da lua para a glória do sol? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você imagina se a lua iluminasse com a mesma intensidade que o sol ilumina. Haveria noite? Aí veja bem. E outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Pronto. Deus preparou algo maravilhoso. Fica de pé, por favor. Um dia Paulo, ele disse, lá no início, porque hoje nós temos uma explanação das epístolas, uma explicação muito grande pela revelação que Paulo teve. Eu já quero pedir os diáconos para recolher oferta e dízimos. Eu vou falar aqui e já vou orar. Aí vai adiantando para encerrar que a hora já acabou. Ele disse que, me fugiu da memória, exatamente como o texto diz. Mas a igreja, os irmãos vão me ajudar. Aquilo que os olhos não viu. 2:9. Leia aí. 2:9. 1 Coríntios 2:9. Leia aí. As coisas que o olho não viu. Que o ouvido não ouviu. Aqui, irmão, por favor. Oi, irmão. Aquilo que o olho não viu. E que não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu gostaria que você fizesse uma confissão muito sincera nesta noite. Se você não estiver pronto, o Espírito de Deus vai te preparar agora. Você vai fazer uma confissão. Não é porque eu estou pedindo. Eu estou te ensinando as doutrinas bíblicas. Preste atenção na leitura ali. Deus preparou para quem? Para quem? Para aqueles que o amam. Faz uma oração agora e diz: Deus, eu te sirvo por amor. Eu não te sirvo porque o pastor está me obrigando. Eu não te sirvo porque eu tenho medo do inferno. Eu não te sirvo, eu não estou na igreja porque eu não tenho outra opção. Não é porque eu não tenho outro lugar para ir. Eu te sirvo, Deus, porque eu aprendi a te amar. Você ama a Deus. Você ama a Deus. Declare para Ele: Deus, eu te amo. Eu descobri as revelações divinas. Eu descobri o que o Senhor preparou para mim. Coisas tremendas, coisas maravilhosas, coisas gloriosas. E nesta noite eu declaro que eu te amo, Senhor. Que eu te sirvo por amor, por fidelidade
Eu quero te honrar. Eu quero ser fiel a ti, Deus. E por minha fidelidade, por te honrar, o Senhor vai manter viva a minha esperança na ressurreição dos mortos. E eu vou chegar vitorioso na tua presença na eternidade. Querido Deus, nosso Pai Celestial, em cuja presença estamos nesta hora, Senhor, tenho ministrado a tua palavra, Deus. Vem agora sobre cada coração nesta noite. Meu Deus, vai confirmando a fé, vai confirmando esta convicção, meu Deus, na tua palavra, na revelação divina, e mantém viva a esperança da igreja, dos teus servos, nesta palavra, nestas promessas gloriosas, que nós esperamos o dia que a trombeta soar, o teu filho manifestar sobre as nuvens para arrebatar a tua igreja. Os mortos serão ressuscitados, vitoriosos, para viver para sempre na eternidade. Deus abençoa cada servo, cada serva do Senhor. Aqueles que se sentem fracos, aqueles que se sentem com incerteza, inseguros, aqueles que se sentem duvidosos, confirma a fé dos teus filhos nesta noite. Renova eles, Pai. Concede eles a tua graça. Em nome de Jesus, receba agora a revelação divina. Espírito de Deus, vem agora sobre cada servo, cada serva do Senhor, e prepara o coração de cada um para aquele momento da transformação, Senhor. Que nenhum dos teus servos ficarão aqui, que nenhum deles serão impedidos, que nenhum deles ficarão presos nesta vida, mas serão transformados para subir, para estar nas mansões celestiais. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Hoje eu oro a ti, em nome de Jesus. Amém.